meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O filtro de partículas é um elemento do sistema de escapamento de uma unidade de energia a diesel. A tarefa desse dispositivo é limpar os gases de escapamento da fuligem para evitar que eles entrem na atmosfera. Cerca de 90% não passam para o exterior. O uso do filtro começou em 2001 no transporte de caminhões, mas a introdução do padrão ambiental Euro 5 em 2009 obrigou todos os fabricantes de automóveis a colocar esse elemento filtrante em máquinas de qualquer classe, tipo que operam com diesel. Princípio de funcionamento. O filtro de partículas foi projetado para minimizar a entrada de fuligem na atmosfera. Ele faz parte do silenciador, e sua principal tarefa é limpar os gases de escape. No entanto, não se deve comparar esse dispositivo com um conversor catalítico, porque o conversor catalítico combate os gases de escape. Enquanto o filtro combate apenas a fuligem contida neles, o filtro de partículas funciona em dois estágios. Estágio 1, captura de fuligem. Nesse estágio, as partículas de fuligem se depositam nas paredes do elemento filtrante, que se parecem com células. Ao mesmo tempo, a fuligem não permanece completamente aqui, mas apenas as partículas maiores que 0,5 micron, o restante da bagatela, é eliminado com os gases. Embora a porcentagem desses precipitados seja pequena, cerca de 10%, o filtro de partículas tende a ficar entupido, o que afeta negativamente as características de potência da unidade de potência. Com base nisso, o dispositivo deve ser limpo, regenerado periodicamente. Estágio 2. Regeneração. O processo de trabalho intensivo de limpar as células do elemento filtrante de depósitos de fuligem. O procedimento é realizado de acordo com as normas prescritas pelo fabricante. Interação com o conversor catalítico. Em um motor a diesel, comparado a um motor a gasolina, na maioria das vezes, o conversor catalítico não é usado devido às diferenças nos sistemas de ignição dos motores. As velas de ignição estão ausentes. Mas as grandes empresas automobilísticas, Grupo VW, estão trabalhando ativamente nessa direção e criam esquemas combinados de filtro de partículas, catalisador. Projeto do filtro combinado. As laterais do corpo do limpador são feitas de material catalítico, geralmente titânio. Por meio dele, ocorrem os processos de combustão e oxidação dos gases de escapamento, monóxido de carbono, dióxido de carbono. As células internas têm canais de seção transversal pequena, feitos de carbeto de silício, que não permitem que partículas de fuligem entrem na atmosfera. Regeneração passiva. Ocorre somente em uma unidade combinada, onde o conversor catalítico aciona o processo de limpeza por meio de altas temperaturas. O filtro de fuligem é aquecido a 300-500 oC, quando os elementos de fuligem são oxidados e queimados. Isso ocorre da seguinte forma. No conversor catalítico, o nitrogênio e o oxigênio formam uma reação química. O resultado da interação é a formação de dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio interage com a fuligem para produzir monóxido de carbono, óxido nitroso. Estágio final. O oxigênio forma uma reação química com o óxido de nitrogênio, monóxido de carbono. São produzidos dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio. É assim que o filtro de partículas é limpo. Mas na condição de viagens longas, ao dirigir por curtas distâncias, a temperatura desejada pode não ser atingida. Nesse caso, é necessária a regeneração forçada, que também é fornecida no motor a diesel. O procedimento de limpeza é realizado durante a condução em alta velocidade do motor. Dessa forma, é possível obter um aquecimento do elemento filtrante de até aproximadamente 600 oC. Nessa temperatura, ocorre um processo semelhante de reações químicas, conforme descrito acima, e as células são limpas posteriormente. Tudo o que o motorista precisa fazer durante a regeneração forçada é manter a velocidade necessária do motor. Todo o resto acontece sob a supervisão do sistema eletrônico. As informações dos sensores são lidas. Filtro de partículas entupido. Ao final do procedimento de limpeza, a pressão retorna aos valores originais, indicando que a regeneração foi concluída. Filtro na ausência de um conversor catalítico e regeneração automática. O filtro de partículas pode não ser combinado com um conversor catalítico. Nesse caso, o conversor catalítico está localizado na frente do elemento filtrante.
E esses dois dispositivos não se tocam de forma alguma. Esse esquema é usado pela Ford, Peugeot, Toyota e outras empresas. Aqui, o processo de limpeza é diferente. Em uma determinada quilometragem, com uma periodicidade precisa de várias centenas de quilômetros, o sistema eletrônico do carro injeta de forma independente um aditivo especial, à base de sério, no combustível pesado. Quando o filtro de partículas fica obstruído, e o sistema de injeção fornece esse aditivo para as câmaras de combustão. À medida que os gases de escapamento saem, o elemento filtrante interno se aquece a temperaturas muito altas, 650 a 750 oC, o que aquece o dispositivo. O sério não interage com o combustível e passa com os gases de escape para o dispositivo de filtragem. No momento em que a substância entra em contato com o filtro, malha. Ela se inflama e aumenta a temperatura para 900.000 oC. As partículas de fuligem são oxidadas e queimadas. Esse regime de temperatura favorece a regeneração do elemento filtrante. O duto de exaustão permanece intacto devido ao uso de materiais de alta resistência. Há um container especial para o aditivo de combustível. O aditivo em si foi projetado para 100.000 quilômetros, embora esse número possa ser reduzido se o carro for operado com combustível de baixa qualidade. Remoção. O filtro de partículas serve apenas para fins ambientais. Portanto, pode ser removido sem consequências para o carro. Assim, o motor se tornará mais fácil de trabalhar, e os padrões ambientais cairão para o padrão Euro 3, o que não é crítico. O procedimento exigirá alguma habilidade e esforço devido à interconexão do elemento com a ECU da unidade de potência. Prós e contras. A ausência de erros e modo de falha do motor devido ao entupimento do elemento filtrante. Não há necessidade de modo de regeneração. Procedimento obrigatório. Redução do consumo de combustível. Melhor desempenho dinâmico do carro. Aumento de potência. Operação estável da unidade de potência. Não há necessidade de manutenção do elemento filtrante, deterioração dos indicadores ecológicos. O nível de emissão de fuligem na atmosfera aumenta drasticamente, embora seja possível passar na inspeção técnica. Problemas com a operação do veículo em países com exigência obrigatória dos padrões ambientais necessários. União Europeia, atualização do software. Por meio da conexão do programador, um novo software é instalado no controlador, não prevendo a presença do elemento filtrante. Depois disso, o próprio filtro é desmontado. O sucesso da operação depende do nível de profissionalismo dos especialistas. Com uma abordagem não qualificada, são possíveis várias falhas na operação da unidade de energia e consequências imprevisíveis. Trapaceiro, emulador. Um dispositivo que toma o lugar do elemento filtrante remoto e simula sua operação. A instalação de um cheat tem um caráter contraditório. Por um lado, o motor será mais fácil de trabalhar. E por outro lado, a imitação do trabalho salvará na memória do controlador a necessidade de regeneração. O consumo de combustível permanecerá no mesmo nível